saudade do tempo que vai ficando, do tempo de boiadeiro que eu vi. Quando vem pessoal visita, pessoal de fora vem visitar o projeto. Mas eu não vou falar pra gente ir lá, pra ver PowerPoint lá dentro de sala de aula, que né, é melhor no campo aberto, que vocês estão cansados de sala. Então isso daqui é um material que nós fizemos para apresentar para o pessoal para o dia de campo. Então, eles estão trazendo os outros lá, porque no dia de campo a gente estrutura em 4 estações. Então nós temos uma estação no projeto de sustentabilidade, depois eu vou falar um pouquinho para vocês, da parte de manejo, da fábrica de ração, do curral de alimentação e da parte de fenação. Então depois para vocês entenderem um pouquinho como é que a gente faz. Mas vamos lá. Contando um pouquinho da história que o professor pediu, aqui é uma propriedade, o Calor sabe bem da história, melhor que eu acho até. Meu avô, Oswaldo Perrone, começou em 49, 50, por aí, começou com aranha. E ele sempre teve uma visão, acredito como o professor mesmo comentou, muito mais, vamos dizer, extrativista, né? Então ele queria colher os frutos. E sempre voltado para a terra. A função primária dele sempre foi terra, sempre foi a parte agrícola. E daí ele partiu na década de 80 para a cana-de-açúcar, que foi o pro alto. Então algumas propriedades ele acabou começando a trabalhar com cana. E na década de 90, no final da década de 90, eu já acompanhava meu avô e sempre gostei da parte de pecuária. E convidei, falei, vamos mexer com um projeto de pecuária. E aí a gente acabou investindo aqui na Monte Alegre. Aqui era uma propriedade de 583 hectares, que nós começamos com o ciclo completo. No final da década de 90, eu estava me graduando em veterinária, eu fui fazer curso fora, e a gente vem com aquela bagagem, com aquela energia de falar, vamos trabalhar com cruzamento industrial, com limousin, com angus, com as raças britânicas, vamos fazer o cruzamento industrial, e você vem com aquela energia. E e aí nós começamos a utilizar aqui na fazenda. Então toda essa área da propriedade, vem lá da pista, toda aquela parte ali, daquela mata, toda a cana que vê, é toda da propriedade, era toda em pasto. Aí nós começamos a intensificar. Piqueteou a fazenda, entramos com rotacionado. E na época eu me lembro que para o meu avô era meio assim complicado, ele me dava apoio, mas ele sempre com os 2 pés atrás, não vou dizer com um pé só não. O que é normal, né? E vamos fazer uma adubação, vamos fazer não sei o quê, e ele, mas fala, pecuária não é assim, não é desse jeito. Não, vamos estudar, vamos, né? Sempre com o apoio eu agradeço muito o Calor, sempre com o apoio do Calor, da cooperativa. Sempre teve um apoio forte na parte de máquina, implemento, o que nós vamos usar, o que nós vamos, né? Mas mesmo assim, por mais que a gente tenha força, a gente calcula, é difícil você competir com a intensificação agrícola, que é a cana-de-açúcar que estava entrando na nossa região. Por mais que você seja produtivo na parte de pecuária, produzindo o melhor animal e não sei o que, é complicado você trabalhar diante de outras culturas. Você tem a soja, você tem a cana. Então, foi aí em 2000 que a gente partiu para intensificar o projeto. Nós abrimos a
recebendo água, certo? No dia seguinte, ele vem para cá e ele é submetido ao processamento de entrada. Então, a hora que ele para aqui, o Luiz contém ele aqui, ele é pesado, que aqui tem uma balança, esse brete tem células, ele é pesado, vai para a casinha ali, para a salinha de comando, depois nós vamos chegar ali, vocês vão poder observar como é que ele funciona, tá? E lá ele é identificado, aqui, desculpa, ele é identificado. Vamos seguir esse preço de levar o mineiro lá. A hora que você fecha, a hora que você fecha aqui, percebe que você contém o pescoço do animal, tá? Contendo, a gente utiliza para brincar o animal. Ele é brincado. Depois nós vamos ver o animal no corpo, vocês vão poder ver esse brinco. Então ele recebe na orelha direita e na orelha esquerda. Isso aqui é elemento obrigatório para qualquer fazenda que é rastreada, que é habilitada para a Europa. Então esse é o brinco de rastreabilidade. Então ele tem esse brinco que é cisbório, tá? E esse bottom que tem o mesmo número, só que aqui nesse bottom, tá? Então isso vai na orelha direita e isso na orelha esquerda. Porque tem dois. Porque se você perder um, você tem o número dele aqui. Porque não se admite perder nenhum elemento, o animal ficar sem identificação dentro do confinamento, tá? Isso aqui é um único número na vida do animal. E na vida da fazenda também. Não se consegue ter mais números, tá? É esse número, esse final. 310914, só existe esse número dentro da fazenda. Depois de 10 anos pode repetir. Esse número, e às vezes ele pode repetir, mas esse é o final. Aí são vários números aqui. Depois do animal abatido, esse código volta para outro animal? Não, nunca mais. Isso aqui vai na carcaça dele. Essa é a ideia. Vai na carcaça do animal. Tá? E na outra orelha, a gente utiliza esse bottom aqui. Isso aqui é um bottom burro que a gente fala. Ele só tem o número. Esse aqui é o bottom eletrônico. O chip eletrônico. Ele é colocado na orelha do animal também, vocês vão ver. E esse aqui armazena a informação. Esse aqui tem o peso de entrada do animal, se ele, qual tratamento ele teve, da onde ele veio, tá? Isso aqui você utiliza somente com bastão. Você aproxima o bastão, já sai no computador toda a informação que o animal tem. Esse pode ser reutilizado. Você zera ele. Você limpa ele e volta a informação. E os animais que vêm brincados da pessoa? Boa pergunta. Os animais que são propriedades, brincados, mas com propriedade Europa, de propriedade que é Europa, mesmo nível de qualidade aqui, correto? Por fazenda do seu Joaquim, que é lá de Bauru, e ele tem uma fazenda Europa. Aí o animal vem com e ele vem com documentação dele. Correto? A gente aproveita o brinco. É esse brinco aqui que a gente aproveita. Ele já vem brincado, você mantém. Se observou que existe qualquer inconsistência, o número está em dúvida, não sei o quê, nós limpa a orelha do boi, tira todos os brincos do lote que veio, desconsidera toda a informação e rastreia ele de novo. Por quê? Rastreabilidade no Brasil, se você tiver um erro, aí você perde tudo, mas do lote, o confinamento inteiro. Você perde dinheiro. Não tem. Não, se você perde, você não pode vender o animal, entendeu? Não pelo menos com o objetivo inicial, né? Perde todo o prêmio. Todo o prêmio. Certo? Todo, da fazenda inteira. Tudo que você tem aqui dentro zera. Esse prêmio. Então vocês imaginam aí um cálculo de R$2 por baixo por arroba
Num boi de 20 arrobas, nós estamos falando R$40 por arroba, certo? Em 10 mil boi, Nossa senhora. Melhor não fazer essa conta. André, Não cabe na minha conta bancária, assim não. mas aí eu vou desprezar essas informações dele de 2 anos e vou ficar só com a de 100 dias, no caso, rastreamento. justamente. Pelo menos eu preservo a minha informação aqui dentro. Eu não posso assumir qualquer erro de inconsistência de informação que o outro proprietário fez. Entendeu? Senão a minha informação aqui, ela é furada. Olha, voltando ao assunto da máquina, isso aqui essa máquina é feita só para vacinação e inseminação não. Ela serve para inseminação. Serve para inseminação. Mas a gente não mexe, né? Mas é utilizado. E essa máquina aí, Brete. a doutora lá, né? Que inventou isso aí, foi pra Foi vazar ela desenvolvido, mesmo. foi desenvolvido pela Temple Grandin. Quem assistiu o filme vai poder ver o que é que ela fala, do momento de contenção, como é que foi. Então aquele sistema de curral, Anti-estresse. é ela que também desenvolveu isso aí? Também. Cimentada, aquele muro alto. Conta tudo, o filme conta a história perfeita. Interessante. E aquilo lá Tanto que nós funciona, temos esse é um curral antigo, da época do meu avô, que a gente vem implementando. Então a gente já está mudando. Aquele embarcador ali, por que tem a rampa reta ali na frente, no final? O animal não dá aquele pulo na hora de entrar no caminhão, e aí bate a parte mais nobre do boi, que é o contrafilé, o alcatra em cima. Então o animal já entra no plano reto. E evoluindo isso, o próximo embarcador nosso que nós fizemos, e desembarcador já é em curva. Por que em curva? Porque o animal entra, ele como se fosse num labirinto, ele quer ver a saída. Enganado E aí ele toada puxa. dele. Você precisa tocar ele. E isso funciona. Isso tem diferença. Uma coisinha boba faz diferença. A ciência, pessoal, que estuda tudo isso que o André está falando, chama-se etologia. Né, André? Etologia. Lá em Jabuticabá é um dos centros mundiais de etologia. Em países tropicais, eu acho que é o centro. E Né? nós temos uma referência no Brasil, mundial, a 40 km da gente. Professor Matheus Paranhos. Esteve aqui ontem com a gente. Ok. Aliás, tem uma palestra dele. Não, foi sábado agora. R$550 do Beef Point. Tá ok? É isso aí. O cara é bom mesmo, viu, gente? É muito bom. Foi meu professor já 15 anos atrás. Ele já era ótimo. Ele é muito bom. Era muito bom já. O Calor viu ele, não viu o Calor ontem? É, vi ele. Beleza, gente? Se vocês quiserem dar uma chegadinha aqui, ó, só para vocês verem a nossa... Sistema de irrigação, ele recebe feno, tem água e ele fica aguardando para ser processado. A partir do momento que ele é processado, aí ele vai para os currais de alimentação. Certo? E esse é o formato novo aí do embarcador e desembarcador em formato de curva. Vamos ver se quem sabe por que tem essas portas, esses portões aqui na ponta do embarcador, ó. Alguém sabe disso? Nesse e naquele. Um de cada vez? Cabe na barca, é um por caminhão. É, ué. Segurança também. Esse é aberto aí, sobe um monte, tem vai embora. Vira a cama. Vira ao contrário. Aí a BCZ breca. Cheiro gostoso. Não, tá dando fome. Deu muito. André, e o boi que nega a coxa aqui, como é que faz? Vocês vão ver, tá com mais cheio, mas é porque rotina de final de semana e de feriado, a gente chama que é rotina de plantão. Depois nós vamos falar um pouquinho. Lembra que eu comentei, só para a importância
do manejo, principalmente nos feriados e nos finais de semana. Se você observar, o boi fica aqui em torno de 100 dias, correto? E vão dar em torno de 3 meses. Nesses 3 meses, 100 dias, nós temos 4 finais de semana por mês. Vão ser 8 dias no mês. 8 dias em 8 dias por mês. Se a gente multiplicar por 3 meses, são 24 mês, praticamente. É praticamente um mês. Praticamente um mês. Se tiver algum feriado aí, né? É quase, é mais de 20% do período. Então a gente percebe, se o animal tiver um decréscimo de eficiência nos finais de semana ou nos feriados, quanto impacta na operação. Por isso que é muito importante ter um correto manejo, feriado e final de semana. E como você faz? Essa já é a pergunta que não tem como calar, né, André? Como você faz? Alô, só um minutinho. Alô, oi, senhor. Formular a dieta do animal. De uma maneira bem grosseira falando. Qual é o primeiro? Vocês sabem? Proteína. Segundo? Energia. De uma maneira grosseira, tá certo, mas... energia. E o terceiro? Volumoso. Fibra. Tá? De uma maneira grosseira falando, são esses 3 que a gente tem como bastante referência. Tá? Como fonte de fibra, volumoso, comentei que a gente usava a silagem inicialmente, depois partimos para o bagaço de cana, e desde 2004, 10 anos, a gente vem utilizando o bagaço. Agora nós estamos tendo que preocupar para outras coisas, porque o bagaço de cana está sendo escasso, cada vez mais procurado aí para cogeração de energia. Tá? Nós vamos falar depois desse bagaço. Boa pergunta. Existem 2 tipos de bagaço: o hidrolisado e o bagaço in natura. A gente utiliza o bagaço in natura, porque a gente não quer ele hidrolisado, a gente quer ele mais fibra efetiva. Fibra. Para quê? Para a gente ter um melhor controle do trânsito de passagem do animal. O bagaço hidrolisado, ele é quebrado em menores partículas, você aumenta muito a taxa de passagem. Isso é. O outro ponto é a proteína. E a gente utiliza o que? São os farelos. Farelo de soja, farelo de amendoim, farelo de girassol, farelo de algodão. Tá? E como energia, nós temos o milho, o sorgo, germe de milho, polpa cítrica, tá? E depois nós temos os ingredientes, que é um pouco energético e um pouco proteico, que são os ingredientes mistos aí, vamos dizer, que é o refinazil, torta de algodão, que é o que nós estamos trabalhando hoje. Seria aquele lá? Não. Justamente. Então, vamos lá, para a gente conhecer a matéria-prima. Aquele primeiro box lá, nós temos a torta de algodão. É um subproduto, que o professor muito bem falou. Depois eu vou até continuar essa linha do professor, que ele está corretíssimo, que isso é uma das coisas, é o ouro nosso do Brasil hoje, é transformar subproduto em carne. É diferente isso, é muito importante vocês terem. Americano, argentino, ele pega o milho, ele pega a matéria-prima íntegra e transforma em carne. Nós pegamos o subproduto e transformamos em carne. Então, o primeiro deles aí, torta de algodão. Ele é um subproduto do caroço de algodão, que é extraído o óleo, faz o biodiesel. E isso aí é rico em fibra, ele tem proteína, tem energia. Chama torta gorda, torta de algodão. Você pega na mão dela, ela é oleosa.
certo? Segundo ingrediente, esse box, germe de milho, um subproduto do milho, da canjica, tira aquela canjiquinha do milho, essa é a parte branca, tá? Ele é rico em parte de energia, ele é o germe gordo, e se você armazenar ele por muito tempo, ele rancifica, ou seja, você tem que usar ele mais rápido. Terceiro ingrediente que nós temos é o refinazil. Ele é um subproduto também da maisena. Tira-se a parte branca, é o contrário do germe. Ali você tira a parte branca e faz a maisena. A parte amarela do milho é o refinazil. Ele é rico em proteína e tem energia. Tá? O outro ingrediente que a gente usa é a polpa cítrica, que cada vez mais está ficando mais caro, cada vez mais procurado. Antigamente a polpa cítrica era barata, hoje ela está muito cara. A polpa cítrica é muito semelhante ao milho, mais parecido ao sorgo. Ela é uma fonte energética, tá? Porém, ela é rica em pectina. Ela é muito segura na formulação. Você pode trabalhar com ela bem. O que quer dizer segura? É um alimento que vai te dar poucos problemas na parte de digestibilidade. Ela é pouco explosiva. Explosiva é aquele alimento que ele é absorvido muito rápido. Então ele dá uma combustão muito forte. Ele dá uma reação muito forte no rumo do animal. Ele, como é que eu vou poder dizer melhor dizendo? A absorção dele é um pouco mais lenta que comparado ao milho fino. Então nós vamos falar disso, tá? E o milho propriamente dito, que a gente usa somente para fechar a parte de amido, só que é um milho. Vocês vão observar, o processamento desse milho é diferente. É um milho moagem grossa. Ao invés de usar aquele sistema de moinho de martelo, é um sistema de moinho de rolo. Onde o milho passa, ele é craquelado, ele é quebrado. Então você pode perceber que ele é um milho grosso. É um milho que tem pouco fundo. Bom. Quanto mais fino é melhor para absorção? Sim. Porém, ele é absorvido muito rápido. E aí ele não é tão seguro. O milho moagem grossa, o milho moagem, o outro também passa. O milho moagem grossa, ele é mais seguro. Você tem um tempo de degradabilidade, entendeu? Mais lento, ele é mais seguro, ele é melhor para trabalhar nesse formato. Então por isso que esse é um formato que quando você desafia mais o uso do milho, procura-se usar o milho moagem grossa. Beleza? Pessoal, eu fiquei esperando, mas ninguém perguntou, eu vou ter que perguntar. Perguntar não, eu só quero que você explique para eles por que você usa o milho só para fechar a ração. Explica para eles. Boa pergunta. Aqui, principalmente estado de São Paulo, é um local que nós temos uma oferta muito grande de subprodutos. Então nós temos a polpa cítrica, um raio de 25 km, colina. Nós temos o germe de milho, vem de Guaíra. Nós temos o refinazil, que vem de Mogi. Ou seja, nós temos muitos subprodutos. Então a gente usa o milho somente para fechar na parte de amido, na formulação. Você tem uns pré-requisitos para formular. O sistema pede, você precisa de uma fonte de amido verdadeiro, que seria o milho, que seria o sorgo moído. Então você usa somente para fechar aquele grauzinho ali. Um detalhe muitíssimo importante que o professor levantou e ele está certíssimo. O pessoal de fora, os americanos, vêm aqui e eles ficam bobos de ver a capacidade que nós temos de transformar subproduto em carne. E percebem que o subproduto que nós estamos trabalhando é padrão. Nós não estamos trabalhando com quirela, lixo, né? Resíduo. O germe é amarelinho, ele é padrão.
o finazil, a polpa, a torta do algodão, você percebe que é matéria-prima padrão. Isso dá uma segurança muito grande para o nutricionista, para quem está formulando, saber o que está formulando. É diferente quando você vai formular, você fala, nisso aqui, em 1 tonelada desse produto, eu tenho tanto de milho, tem tanto de palha que você não sabe o que é milho. É uma das coisas que mudou também o nosso conceito, que antes a gente comprava o milho moído. Hoje nós compramos o milho íntegro, porque eu sei o que está vindo de milho. É importante, quando você formular, você saber o que eu estou trabalhando, quanto está vindo. Pra ter certeza que eu... Ter certeza do que você está formulando. Certo? Beleza? Vamos lá. Vai parar ali só para o pessoal poder acompanhar para ir vendo, tá? Pois não, pessoal. Como você faz para passar essa ideia para sua equipe? Entendeu ou não aqui? Treinamento. Treinamento, rotina e o operador, a máquina, hoje é tudo automatizado. Certo. Então a gente tem informação até do horário que eles Nós vamos falar aí. Quer dizer, além do treinamento, tem também essa vigilância eletrônica, entre aspas. Tem né? que ter. Num projeto desse você tem. Tem. Não, se fosse Poucos têm. Aqui foi desenvolvido esse sistema de automação, foi desenvolvido aqui. Show de bola. Então, vamos lá. O caminhão está parando ali. Esse é um sistema de mistura sobre rodas. Nós temos um sistema de mistura sobre rodas e estacionário. Estacionário é onde o misturador fica parado. Você joga tudo dentro. Então é uma batedeira. Você fica misturando dentro desse sistema de mistura. Vai para uma esteira, cai para um caminhão. E esse caminhão vem e trata no coxo. Esse é um sistema de mistura sobre rodas. Essa caixa, esse equipamento que tem na carroceria do caminhão, ele é um misturador. Certo. Então a pá carregadeira abastece, tem balança, certo? Abastece esse caminhão, ele vai misturar e depois ele vem aqui e vai soltar no coxo esse trato. Beleza? Vamos lá. O que nós temos aqui é um pouco a mais, mas ele já sabe no computador quantos quilos tem que ser depositado nesse curral. É o sistema de automação. É aquele tag, aquele pontinho preto naquele poste lá na entrada, tá? E um pontinho preto naquele poste lá da saída. A hora que o caminhão passa aqui, ele bipa, ele dá informação no computador dentro do caminhão. Que lote é esse, quanto que tem que cair. O operador tem que jogar aquela quantia. A gente tira toda a tomada de decisão do operador. E tem que ser sistema. Para não haver o erro, né? Não ter erro. Para não ter erro. Antes a gente fazia com anotação. Marcava. Hoje não marca mais. É o sistema que marca. Evitar erro humano. Tá? Falando então dos currais de alimentação. Como que é o espaçamento que a gente trabalha? 3 bois para cada metro de coxo. Certo? Então, cada boi aqui tem em torno aí de 33 centímetros. Espaçamento de coxo. E uma área em torno de 15 metros quadrados por boi. Tá? Então é a maneira que se calcula o tamanho do curral. 15 metros quadrados por cabeça. Tá? Então se eu vou colocar 10 cabeças, são 150 metros quadrados que eu tenho que deixar de área. Tá? E um espaçamento em torno de 35 centímetros. Certo? Antigamente se trabalhava com 80 centímetros de coxo. Agora como é que a gente... Agora isso, trabalhando com dieta concentrada. O que é dieta concentrada? Se vocês forem pegar no coxo aqui, o que o animal está comendo é uma dieta muito mais farelada, parece com porco, uma alimentação de porco. Estamos indo muito mais para alimentação de monogástrica. Tá? É uma dieta rica, uma dieta que o bagaço, a fonte de fibra, ela vai somente para provocar motilidade, para provocar o trânsito ruminal do animal. Tá? Esse é um ponto que depois nós vamos falar, onde comentou se vale a pena cortar o capim para dar no coxo aqui. Não tem o certo ou errado, depende do projeto que você trabalha. André, o aproveitamento do esterco. Esterco nós vamos falar depois também.
tá? Pra gente dar sequência, a gente aproveita nos campos. O volumoso principal qual que é, André? Boa pergunta. O volumoso principal no começo foi silagem de capim. Paramos de fazer isso, partimos para o bagaço. De cana? Desde 2004 nós trabalhamos com bagaço de cana aqui. Acontece que o bagaço está sendo muitíssimo Desejado pra procurado para cogeração de energia, para queimar. E aí nós estamos ficando sem bagaço. Começou a competir aqui já. Nós estamos ficando sem. Então agora nós estamos começando a buscar por outras fontes de fibra para adicionar na ração. Joia? Nós vamos falar depois lá em cima qual que é. Pessoal, só lembrando, aquelas perguntas, tinha uma lá. Qual que era uma das perguntas? Qual resíduo que ele usava aqui, né? Concentrado ou volumoso? Tá certo. Eu já tinha adiantado, pessoal. Não conheço, mas certeza que ele usa um, entendeu? Então tá aí, ó, bagaço, ok? Bagaço é o tecido volumoso? Tecido volumoso? Quanto mais você conhece o bicho, mais você apaixona. Deitado aqui. Restrição depois da fratura. Bom, outros detalhes aí que a gente consegue no dia a dia. Nesse horário do calor, agora 11 horas, meio-dia, o gado tem que estar onde? Se você chegar num confinamento, que o gado estiver todo no coxo aqui esse horário, manejo errado. O boi come na fresca. Na hora do calor, o boi tem que estar lá, ó, deitado, andando, passeando, alguns ao coxo. Tá? Não é o momento do boi comer. Certo? Quer passar da comida quantas vezes? Boa pergunta. 4 tratos. Trata no começo da manhã, final da manhã, começo da tarde, final da tarde. Certo? Quanto que vocês acham que o animal consome aqui de comida? É o meio-dia. Eles guardam 1,6 kg. Ao dia. Quanto que ele come ao dia? 12, 13 quilos. Por vez. 20. Estou falando do Marcelo, né? Mais ou menos, tá certo, é isso mesmo. De 11, em torno de média de 11 quilos de matéria seca. O que é a matéria seca? É esse alimento aqui, onde você passa por uma estufa, pelo coster, e desidrata ele. Você está falando matéria seca. A água, ela não é nutriente, ela somente é um veículo. Tá? Vamos lá acompanhar um pouquinho lá. Vamos para a sequência. Depois os detalhes da parte de nutrição, a gente vai falar lá. É um sistema automatizado, certo? Ele liga de manhã e final da tarde. Controle de poeira. Uma lâmina de 3 milímetros. 1,5 milímetro, 2 cedo, 1,5 milímetro e 2 à tarde. Certo? Quanto tempo vocês acham que esses animais estão em coxo? Chegando pertinho, bate, né? Ou não? 60. E aí, pessoal? Um mês. Vamos voltar à pergunta, André. Faz a pergunta assim, ó. Quanto vocês acham que esses animais estão pesando em média? Ele vai pro abate. Vamos facilitar a vida deles. É um pelo outro aí, né? Desculpa, vi. Então tá. Aí é um puxa o outro, né? No caso aqui. No caso, um puxa o outro. 17. Como assim? Faz uma média. É. Eu tenho um mapinha lá dos currais, depois eu vou passar pra você. E o de baixo? 40 dias de encoxo. Quase. De baixo tá um pouco mais, já tá aí com uns 70 dias mais ou menos. 60, 70 Tem dias. uma diferença bem pouca, né? De hora que sai pelote, você vai pra baixo dentro. Ô André, qual que é o principal critério que você usa para aceitar o animal aqui? Qualidade do animal. Qualidade do animal. Carcaça tem que ser um bom animal. Tá, entendi. Tá?
tá? Um animal cruzado, aquele animal muito preto e branco, muito holandesado, ele não é bom. Ele é menor. Ó, pessoal, tô ouvindo ó, essa pergunta aqui, ó. Nós vamos falar lá depois. Ah, você vai... Então deixa. Vai que a gente vai exemplificar lá com... Não é bigato. É a larva da mosca. Se envolvendo aí. Aqui vai para essa rampa que abastece o caminhão que vai distribuir. E o outro sistema é o sobre rodas. É um misturador que fica em cima do caminhão e ele está fazendo todo o processamento de mistura e expedição no caminhão, correto? Vamos ver aquele lá, a gente libera o caminhão, depois a gente volta aqui para a gente poder falar um pouquinho de um e do outro, certo? Vamos lá. Gostamos da aula, Darth Celo. Pô, beleza, velho? Vamos demais, cara. Um DVD. Bom, gente, esse é um sistema de mistura que chama Rotor Mix. Sistema de mistura de rotor. Ele tem esse êmbolo que ele tomba. Me lembro e tenho saudade do tempo que vai ficando, do tempo de boiadeiro que eu vivia viajando. Eu nunca tinha tristeza, vivia sempre cantando, mês e mês cortando estrada no meu cavalo ruan. Sempre lidando com gado, desde a idade de 15 anos. Não me esqueço de um transporte, 600 bois cuiabano. No meio tinha um boi preto por nome de soberano. Na hora da despedida o fazendeiro foi falando: cuidado com este boi que nas rampas é liviano. Este boi é criminoso, já me fez diversos danos. Tocamos pelas estradas naquilo sempre pensando. Na cidade de Barretos